Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos então começar o nosso papo com Vladimir Garotinho. Vladimir, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. E também, mais uma vez, bom dia ao Thiago Ferrugem, que está aqui no estúdio conosco, o Beto e a Luísa Abreu Barbosa. A Luísa, eu passo a bola para você iniciar aí o papo com o Vladimir. Vamos lá. Vamos passar a bola, Vladimir, para o grupo aqui, que criamos um grupo que tem ajudado bastante o programa. Inclusive o próprio Thiago faz parte, não sei se ele acompanha aí. Tem umas perguntas aqui, perguntas engraçadinhas. Faz parte. Não, mas tem perguntas engraçadinhas que eu não vou repetir, mas se bem que aqui não tem pergunta, até porque o grupo eu sou... Quando alguém passa um pouco, eu vou ali e tal, e atuo. Mas engraçadinho no bom sentido. Tem aqui... A pergunta é para você, mas acho que é para mim. Cristiano Abreu Barbosa, meu irmão, perguntando se você está preparado para conviver com a sua irmã depois que o Fluminense eliminar o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Acho que o Flamengo vai atropelar o Fluminense. Como diria o Bruno Henrique, está em outro patamar? O elenco do Flamengo esse ano está ainda mais forte do que o do ano passado. A hora que esse time der o encaixe, der a liga, vai atropelar o Fluminense, tem dúvida não. Mas tem aqui... Isso para infelicidade da minha irmã e da minha mãe, que são ambas tricolores, mas eu como bom flamenguista raiz... Garotinho Flamengo, né? Flamengo também. Mas tem uma pergunta aqui do Fernando Loureiro, subsecretário de Planejamento. A parte desse negócio de governo, de política, mas a pergunta é bastante pertinente. Vou repetir para você. Gostaria de saber como estão os avanços e prazos para a reforma administrativa no Congresso e como, na visão do deputado, diante do objetivo da reforma em abranger as gestões estaduais e municipais, assim como foi, de fato, a tentativa inicial da reforma previdenciária, só que desta vez de forma automática e não opcional. Como impactará em Campos com a redução de gastos com o pessoal diante da urgente necessidade de enxugarmos o custo da máquina municipal? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos que nos escutam, tanto pela rádio quanto pela internet. Bom dia a todos aqui no estúdio. A reforma administrativa, inclusive deu uma entrevista na semana passada o presidente Rodrigo Maia na Globo News, na Central Globo News. Muito boa. Foi muito boa a entrevista. Nós, deputados, vamos tentar conciliar a tramitação das duas reformas, tanto a tributária quanto a administrativa, porque a gente entende que elas são urgentes para o país, então a gente entende a necessidade de aprovar este ano as duas. Então, não dá para a gente ter um prazo, dizer assim, vamos aprovar uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, porque sempre acontece imprevisto, sempre acontece ali dentro conversas políticas que às vezes atrasam um pouco a tramitação. Então, a ideia é que as duas corram ao mesmo tempo. Nós estamos agora já nos trabalhos na Câmara dos Deputados, voltamos na semana passada, inclusive estou indo para o Rio hoje para poder viajar para Brasília, e a gente tem até agora, nesse período, antes do Carnaval, as definições dos prazos. Então, o que eu posso apenas adiantar agora é que vai tramitar as duas em conjunto esse ano, para tentar aprovar as duas esse ano. Agora, a definição de prazo a gente vai ter nessa semana agora, e na outra, que é antes do Carnaval. Aí depois eu posso até passar para você, Luiz, para você divulgar para os seus ouvintes, mas o que a gente pode adiantar é que elas acontecerão esse ano, é a prioridade do Congresso Nacional aprovar as duas. Mas o que ele pergunta aqui, eu acho que quer dizer, lógico, você é deputado federal, mas aí a questão local, que tem a ver com o que ele falou no início da matéria da capa da Folha, reforma administrativa. O Paulo Guedes deu uma declaração muito... Horrível. Deixa eu ser bem direto aqui. Horrível. Até com... o filme, né? É o filme sul-coreano. O nome, o substantivo, parasita. Chamou de parasita. Exatamente. Fez uma analogia. Enfim, mas porque a reforma da Previdência, os governos ficaram meio assim, tá bom, então estão fora. Né? E a reforma administrativa, que é uma questão, é um problema, não é só da União, é um problema da União, de todos os estados e dos municípios. É verdade, só que qualquer discussão que for ter na Câmara, isso é quase que um consenso, vai se tratar de novos concursos e novos servidores para frente. É quase... Contratos firmados, não. Eu diria que é quase impossível se mexer no que já está vigente.
Isso não vai passar na Câmara, porque... Rodrigo Maia já falou isso. A palavra já diz, a gente não tem que demonizar servidor público. A palavra diz, é servidor, né? A gente não pode pegar uma professora ou um professor que ganha R$2.000 e achar que ele é o problema da administração. Pegar uma enfermeira que ganha lá R$2.000 e poucos e achar que ele é o problema da administração. Existe uma pequena parcela dos servidores que ganham um salário realmente muito alto, que são os chamados problemas, porque eles têm uma progressão de carreira muito rápida, com salários muito altos. Um técnico legislativo da Câmara dos Deputados, ele começa a carreira dele com 15, 18 mil. Já começa a carreira dele. Então, assim, existem algumas carreiras, eu já estou falando no âmbito federal, porque eu estou acompanhando isso lá, que começam com salário alto e uma progressão de carreira muito alta. Mas a grande base do servidor público não é isso. Eles ganham mal, ganham muito pouco perto do serviço que eles prestam. O que precisa ter é um mecanismo de cobrar eficiência. Isso é normal. Se a pessoa ela é um funcionário, ela tem que prestar um bom serviço. Então a gente tem que saber que não vamos tirar direitos. Isso é uma coisa que está praticamente decidida na Câmara. Tem uma ou outra corrente lá que fala que tem que fazer ajuste, tem que cortar salário desde já. Isso não acontecerá. Você pode ter certeza que não acontecerá. Mas e a aplicabilidade disso para estados e municípios? Como é que você vê? Porque, como foi falado vai aqui... ser automática. Isso. Mas daqui para frente. Sim, sim. Acho que para trás vai ser quase que impossível de se mexer. Dificilmente se retroage, né? Não, a gente não pode mexer em direito adquirido. Isso, inclusive, é uma questão que vem até na linha da nossa defesa pela não redistribuição dos royalties do petróleo. Existem direitos adquiridos, contratos firmados. A pessoa, quando passou num concurso público, ela passou para ter uma estabilidade mediante um edital que ela participou. Nós não vamos agora chegar e retroagir em direitos. Isso não é justo. Isso não é, na minha opinião, isso não é correto. Então, qualquer reforma que se faça é daqui para frente. Isso vai ser saudável, porque nós vamos ter dois modelos competindo. O modelo atual e o novo modelo que se vai propor. Dentro dessa competição dos dois modelos, o atual vai ter que se mostrar eficiente ou mais eficiente do que o que vai ser proposto. Você não acha uma disputa saudável? Eu acho que vai ser uma disputa saudável. E aí, daqui a alguns anos... e aí a gente vai poder, dentro desse ambiente de disputa saudável entre o modelo atual e o novo modelo que se vai propor, cobrar um pouco mais de efetividade de alguns setores. E o modelo atual um dia vai acabar, vai né? Acabar. Lógico. As pessoas vão se aposentando e ele vai acabar. Pessoas vão morrendo, né? Faz parte da vida, né? Não é, ninguém está agorando ninguém. Mas também não está decidido qual é esse novo modelo. Não está definido ainda. Isso vai ser uma ampla discussão, o governo ainda vai... O próprio governo, ele adiou ano passado, isso confessamente, com medo de que houvesse no Brasil o que houve no Chile, né? Exatamente. Isso foi exatamente isso. Começou a se falar em AI-5, os imbecis, as viúvas, como diria quem comandou o golpe de 64, Marechal Castelo Branco, as vivandeiras que veio bulir com os granadeiros, né? Começaram a falar AI-5. É por causa disso, porque tinham medo de que ocorresse o que ocorreu no Chile. Protestos que tomaram o país todo, estão até hoje, né? A gente tem aqui também o Marco Barcelos. E eu acho que a pergunta depende se você é pré-candidato a prefeito realmente ou não, ou só como deputado. Quais são os projetos para alavancar a região? Já tem um que a gente falou aqui bastante em outros programas, que é da mudança de clima para facilitar crédito, mas além desse. Aloysio, como parlamentar, né, o que a gente pode fazer é buscar criar projetos de lei que incentivem a economia, né? Essa questão do semiárido, acho que eu já falei bastante sobre ela em outros programas. Mas vamos retomar para o ouvinte. É bom lembrar, é uma alteração da classificação climática da nossa região, que hoje ela é tropical úmida no papel, mas de fato ela é semiárido. Isso tem estudos que comprovam isso, do professor Mendonça da UENF, também tem um outro estudo, se eu não estiver enganado, da UF, que mostra isso. Nós vamos levar essa discussão para Brasília, já aprovamos a instalação da comissão especial que vai discutir esse tema. Vamos fazer uma audiência pública lá em Brasília, levando profissionais aqui da nossa região para mostrar para os deputados que realmente existe isso, para a gente conseguir fazer a alteração da classificação climática. Com a alteração da classificação climática, se abrem novas linhas de crédito. Hoje, para você ter uma ideia, a linha de crédito mais em conta que o produtor consegue é em torno de 8% ao ano. 8% ao ano.
Se fosse semiárido? Com fosse semiárido, a gente tem uma linha de crédito que ela vai de 1 a 5. De 1 a 5. Você já imaginou uma pessoa conseguir pegar linha de crédito com 1 a 5% ao ano? Você imagina, hoje ele pega 8. Se ele pegar na média, estou falando de 1 a 5, se ele pegar 3, ele já está reduzindo 5%. Já está reduzindo 5%. Então isso vai dar oportunidade às pessoas de pegarem recursos, de fazerem investimentos para aumentar a nossa produção rural, produção agrícola. Então, assim, eu acho que isso vai dar uma alavancada aqui na região inteira. É um projeto de lei que abrange o norte e noroeste inteiro, não é só Campos. Isso é uma coisa que eu acho que vai dar bastante certo e o setor produtivo está muito empolgado com esse projeto de lei. Com todo mundo que eu converso do setor, eles dizem que isso vai ser um divisor de águas aqui para a nossa região. E também, Luiz, foi até muito comentado aí recentemente sobre uma usina fotovoltaica que vai ser instalada em Campos. Eu queria dar detalhes sobre isso. Quando o governador veio a Campos, no início do mandato dele, em janeiro, não tinha nem tomado posse como deputado federal ainda, ele veio inaugurar o CRIAD aqui em Campos. Eu levei a ele, no aeroporto, um grupo empresarial que tinha me procurado para falar sobre um empreendimento em Campos, né, que estava parado as licenças no INEA há mais de 3 anos. Estavam travadas as licenças. E era exatamente esse projeto de uma usina que ela é movida, na verdade, a vapor d'água, que vai ser instalada na comunidade de Santa Cruz, próxima à usina de Santa Cruz ali. A gente trabalhou para liberar as licenças no INEA, conseguimos resolver o termo de cooperação técnica entre INEA e IBAMA, conseguimos destravar as questões técnicas na empresa de pesquisa energética do governo federal e no último dia 28, o último detalhe que faltava, que era uma questão sobre o tráfego de caminhões que vai existir entre Campos e São Francisco do Itabapuana, porque esta empresa que vai instalar aqui, essa indústria, está diretamente ligada ao porto que vai se instalar em São Francisco. Então acabou que eu também consegui resolver as licenças para o porto de São Francisco. Uma coisa estava diretamente ligada à outra, a gente conseguiu destravar as licenças também do porto de São Francisco. Só que tem um gasoduto da Petrobras que não vai conseguir transportar o gás por esse gasoduto. A gente teve que fazer um estudo, porque o gás vai vir por caminhão pela estrada. Então, teve que fazer um estudo de trafegabilidade e foi resolvido agora no último dia 28. E a empresa, esse grupo empresarial, ele vai participar de uma licitação para a compra da energia, uma licitação do governo federal para a compra da energia, agora em abril. Então, a gente não havia anunciado nada, porque como eles ainda tem que participar de um leilão de energia, né, para a compra da energia, em abril, eu acho que ele vai sair vitorioso, porque o modelo de negócio que ele implementou é um modelo de negócio bastante viável. Acho que ele sairá vitorioso. É um investimento de 2 bilhões de reais aqui em Campos. Se eu não estiver enganado aqui de cabeça, agora são 3 anos de obra. Tá? Vai gerar aí, segundo os próprios operadores do negócio em si, 3 mil empregos. E vai também gerar imposto, gerar receita aqui para o nosso município. Então a gente está buscando alternativas. O que eles vieram fazer aqui em Campos, na época, saiu uma matéria que está no site da prefeitura, foi porque não foi nem o grupo empresarial que veio. É quem vai operar esses caminhões, a empresa que vai operar, de trazer o gás de São Francisco para Campos, veio pedir à prefeitura uma carta de intenção para um anel rodoviário. Porque isso estava impactando na liberação de uma licença no INEA. Né? Então a prefeitura aqui deu sim a carta de intenção para se fazer o anel rodoviário, então ajudou nesse sentido. Então a gente, se Deus quiser, em abril vai ter o leilão de energia para a compra da energia. Esse projeto vai sair vitorioso, vai ser muito bom para a cidade e também para a região, porque além dessa usina aqui, isso também está ajudando a destravar as licenças do Porto de São Francisco. Mais uma intervenção aqui do Kleber Glória, da Santa Casa Municipal de Campos, diretor da Santa Casa. Faz a constatação, faz uma pergunta. O deputado Vladimir tem prestado grande auxílio aos hospitais filantrópicos com emendas parlamentares. Gostaria de saber qual o planejamento dele com relação aos hospitais filantrópicos, caso vença a eleição para prefeito. Olha, a eleição para prefeito é outra... Mas enfim, a pergunta... Mas eu digo assim, eu tenho buscado ajudar aos hospitais, não só com emenda, mas também como interlocução, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, porque a minha relação é muito boa, graças a Deus, em ambas as esferas. Né? E dar um dado aqui, tá? Não vai ser uma crítica, vai ser um dado.
Por exemplo, eu consegui no final do ano um recurso extra, tanto para o Hospital João Viana, o abrigo João Viana, quanto para a Casa Irmãos da Solidariedade. Esse dinheiro foi depositado no Fundo Estadual de Saúde no dia 30 de dezembro. Tá? E aí, imediatamente, a gente tentou que fosse repassado para o Fundo Municipal, para poder pagar as instituições aqui da cidade, porque estava num momento difícil, final de ano, mas a prefeitura estava de recesso. Havia dado recesso aí do dia 27 de dezembro, se eu não estiver enganado, a 6 de janeiro. Nós não conseguimos repassar ainda esse recurso e agora tem um outro problema porque o orçamento do Estado ainda está fechado. Então a gente tentou correr para repassar no final do ano, porque sabia que a partir de janeiro o orçamento do Estado ele demora mais a abrir mesmo. Ele deve abrir agora final de fevereiro, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu repassar ainda o recurso, mas está depositado. Eu mandei o espelho do depósito já para as instituições para comprovar que está lá esperando aguardar aí o orçamento do Estado. Mas voltando a falar dos hospitais filantrópicos. Gente, os hospitais filantrópicos eles prestam um excepcional serviço, né? E ele é mais barato se fazer através dele do que fazer através do município. É menos burocrático e é mais barato. No caso Ferreira HGG, exatamente. Né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que eles são parceiros da prefeitura e precisam de cronograma. Você não pode, por exemplo, deixar os hospitais 6 meses sem receber. Existiu atraso no governo passado, existia, mas eles mesmos reconhecem que nunca faltou diálogo. O que eles se queixam hoje, eu já conversei com todos eles, e inclusive vi uma última entrevista, é que não existe diálogo hoje. O prefeito não senta na mesa com eles para dizer, olha, o cronograma vai ser esse, vamos pagar desta forma, nós vamos fazer um parcelamento. Não existe cronograma, eles não conseguem fazer uma programação de recebível e nem do que ele vai poder pagar os seus fornecedores e funcionários. Eu tenho, por exemplo, gente da minha família que trabalha nos plantadores de cana que não recebe o salário desde o ano passado, porque o hospital não recebe da prefeitura há 6 meses. Eles estão vivendo de vale. É só para deixar claro para o ouvinte que são duas coisas. Uma coisa é o repasse da verba SUS, outra coisa estão falando não, aqui da complementação. A verba SUS é obrigatória. Não, eu sei, mas quando fala que para o ouvinte comum que assim, não é bom fazer distinção entre uma coisa e outra. Eu sei, mas a verba SUS não paga o custo. Não, sim. Eu não estou fazendo defesa de nada, só estou fazendo distinção entre uma coisa e outra. Estamos falando aqui de complementação municipal, que é uma lei municipal do governo Arnaldo Viana, que de lá para cá, além da tabela SUS, o município complementa a tabela. É só para distinguir. Exatamente. Então, esse complemento SUS, a tabela SUS, ele não é feito de forma espontânea há 6 meses. Sim. Né? Eles conseguiram, na justiça, receber um mês, os hospitais, e o outro foi uma subvenção do Estado, que, na verdade, era para ser um recurso extra, mas assim que ele caiu na conta da prefeitura, a prefeitura abateu do que devia. Isso deu até uma confusão aí entre o deputado Rodrigo Bacelar, que foi quem arrumou, para pagar os hospitais como recurso extra. Aí a prefeitura, quando caiu na conta dela, não, peraí, eu vou abater do que eu devo. Não era esse o combinado, mas enfim. Eu não sou o gestor, então eu só estou dizendo aqui o que exatamente aconteceu. Então eu queria dizer para o Kleber, para todos os diretores de hospitais e funcionários de hospitais, que seja quem for o próximo gestor, precisa haver diálogo. Eu acho que precisa ser refeita a contratualização, porque algumas coisas eu não tenho a tabela em mãos, mas eu ouço, né, que algumas coisas estão com preço um pouco fora do padrão. Então, assim, é chamar para conversar e repactuar a recontratualização dentro do que for possível se fazer e estabelecer um cronograma de pagamento. É o mínimo que se pode fazer. Quando você é dono de alguma empresa, de algum negócio, ou você tem um fornecedor que você precisa dele, que a prefeitura precisa dos hospitais, a população precisa dos hospitais filantrópicos, é chamar, falar só, nós somos parceiros por um bem comum. Então a gente tem que chamar, conversar, recontratualizar e ver o que é possível e pagar. Roberto Dutra. E eu agora, Luiz, só para encerrar esse assunto, vamos lá. Se encerrou agora o prazo de inscrição das emendas impositivas, agora em fevereiro. E eu vou colocar também agora mais uma quantidade para cada hospital em Campos, só que eu não posso garantir quando vai pagar. Emenda positiva de bancada, né? Não. Cada deputado tem os 5 milhões, né? 15 milhões. 15 milhões. Cada deputado tem 15 milhões de emendas impositivas ao orçamento, que eu já terminei de colocar na semana passada, e cada hospital de Campos vai ser beneficiado com uma quantia. Eu só não posso afirmar quando vai pagar, porque isso depende agora da boa vontade do governo federal. E qual quantia? Eu coloquei
500 mil para cada hospital em Campos, fora outras instituições daqui da cidade, que eu também vou doar carro, vou doar ônibus, enfim. Eu procurei pulverizar para atender a todo mundo, porque é muito pedido, a gente não tem como efetivamente dar quantidades muito altas de recursos a cada um, mas a gente está procurando atender. 500 mil para cada hospital. Mais 500 mil para cada hospital, para custeio. Roberto Dutra, professor da UENF, sociólogo, gostaria de saber, gostaria de sugerir uma pergunta sobre educação. Durante os anos de maior fartura orçamentária, a educação não avançou em Campos. O que o deputado, caso seja eleito prefeito, mudaria em relação às medidas adotadas por sua mãe? Aloysio, eu gosto de dizer o seguinte, a educação é um processo, né? A gente não muda a educação de uma hora para outra, do dia para a noite. No governo Rosinha, foi procurado investir muito na questão também de prédios da educação. A gente tirou muitas escolas e creches de casas alugadas e construiu muitas unidades escolares chamadas de creche escola modelo. Então a gente tem hoje uma rede estrutural muito melhor do que se tinha antes. E no último ano da prefeita Rosinha, quando o secretário era o Frederico, inclusive, o IDEB aumentou. Não sei se você vai lembrar disso. A gente pegou uma educação que vinha do governo Mocaibe muito deteriorada, inclusive pela própria condição física e estrutural dela, veio trabalhando, porque também conta para a nota IDEB a estrutura da rede como um todo, e a gente foi criando condições para que o IDEB aumentasse, e aumentou ao final do governo Rosinha. Lógico que existiram problemas, existiram coisas questionáveis, é normal, mas a gente tem que entender que a educação ela não pode mudar de uma hora para outra, e também não pode se mudar a metodologia de uma hora para outra. A gente só vai conseguir avançar de verdade em educação quando existir um projeto de educação de médio a longo prazo e que, independente do prefeito que entrar, não mude. Porque o ruim disso tudo é quando a gente constrói um projeto, porque a educação ela é um processo de mudança a médio e longo prazo, e quando se constrói um projeto e muda-se o gestor, muitas vezes por discordância acaba mudando o projeto e a educação não avança. Por exemplo, foi anunciado recentemente aí no site da prefeitura, não vi se foi anunciado nos meios de comunicação, que mudaram o bloco alfabetizador agora, este ano. Isso é péssimo. A partir de agora, toda criança vai ter aprovação automática. Não, o governo ele mudou, até onde eu sei, não sei se o particular está falando. Eu vi no site da Prefeitura Municipal de Campos uma entrevista com o secretário municipal de Educação, que houve mudança no bloco alfabetizador e agora as crianças vai ter aprovação automática. Isso é péssimo. Ele mudou isso, né? Ele mudou a aprovação automática. Não falo na alfabetização, falo em todo ensino fundamental. Só que ele está mudando esse ano, no último ano de gestão do prefeito. O próximo prefeito que assumir vai ter problema com isso. A nota do IDEB vai cair. Aqui ele disse exatamente o contrário. Mas o que está no site da prefeitura é outra coisa. Você pode abrir aí o site da prefeitura de uma semana atrás ou 15 dias atrás, no máximo, você vai ver que está Não, eu vou até procurar saber, porque seria uma contradição. Porque o discurso dele aqui nesse mesmo programa, nesse mesmo microfone, foi de que ele mudou isso. Não, é o contrário. O que estava escrito lá é o contrário. Torço para que ele então esteja escrito errado no site da prefeitura e peço que corrijam. Porque eu mandei aquilo para 4 pessoas que eu conheço da área de educação e disse, olha, isso é péssimo para o município. É péssimo, inclusive, para o próximo gestor que assumir, porque a nota do IDEB vai cair. Porque como mudou o bloco alfabetizador e está começando um novo ciclo, é natural que caia, até se adaptar. Então a educação é um processo. E dentro desse plano, que a gente acha que é viável para o município de Campos, existe toda essa questão se eu vou ser candidato ou não, né? A gente vai falar. Não, mas só para... para responder. É pertinente a isso. Nós estamos construindo um projeto, né? Existem hoje 15 grupos temáticos, cada um na sua área, onde tem 110 pessoas envolvidas. Do seu grupo político. Do nosso grupo político e pessoas que estamos agregando a esse grupo político, e esses grupos temáticos servem para isso, para agregar pessoas também. Existem 110 pessoas envolvidas fazendo um diagnóstico que já está feito, a gente já sabe o diagnóstico, e vendo qual vai ser a saída, né? Então, assim, existem projetos sendo desenvolvidos. Diagnóstico da pesquisa Quali que vocês fizeram? A gente fez 2 pesquisas Quali já. A mais recente. Não, mas a pesquisa Quali não está interferindo nesses grupos de trabalho. A gente sabe da pesquisa Quali qual é a maior. Mas é pauta, né? Também ajuda
a pensar o futuro e ajuda a pensar qual é a maior necessidade da população. Qual é hoje, pelas pesquisas que vocês fizeram? Educação não é o principal. O principal é embolado, em primeiro lugar, saúde com transporte. Tá? É saúde e transporte, em primeiro lugar. O transporte da nossa cidade está efetivamente um caos, principalmente para quem mora no interior e na Baixada. Então, tá ali, qual a pior probabilidade? Com os dois com cerca de 37%, 39%, saúde e transporte. Então, a gente está estudando, fazendo um plano para a cidade. Eu não acredito em projeto individual, eu não acredito em Salvador da Pátria, eu acredito em projeto coletivo. Quando tem pessoas bem intencionadas, quando tem pessoas capacitadas, um projeto coletivo ele dá certo. Então, a gente está estudando, está aí bolando em 15 grupos diferentes, para poder apresentar na hora certa para a população um projeto que seja viável para a cidade. Você começou aqui, anunciou o programa com ter feito agora 3 pautas básicas. Vou entrar numa delas, a gente marca fazer intervalo. Ele vai ter que resumir 2 em uma. Aliança com o governo no orçamento. Quer dizer, teve aqui há cerca de 2, 3 semanas o presidente da Câmara Municipal, Fred Machado, para falar. Ele inicialmente não falou como é que foi, mas aí, sem grande sistema, assim, insistimos normalmente, sem essa coisa de William Bonner, de ficar assim em cima. E ele acabou falando que ligou para você e que vocês juntos chegaram a um consenso. Eu já havia falado contigo, com fontes do seu grupo, que você era contra os 10% do G8. Eu já sabia previamente, quando eu saí de férias no final do ano, eu até cheguei a escrever sobre isso. E voltei com a coisa do orçamento e acabou, ele falou aqui, né, que conversou com você e acertou um acordo entre a bancada da oposição, ligada ao seu grupo político, né, com a bancada do governo para aprovar os 20% que acabaram sendo aprovados, e rachou o G8. Mas vou jogar a pergunta aí, no próximo bloco. Assunto. O que você tem a falar sobre essa conversa com o Fred? Como é que... Você acha que o eleitor vai entender essa aliança? Mas, enfim, no próximo bloco. Só no próximo bloco. Então tá. Vamos ao intervalo, são 7h44. Para você que está ligando agora, estamos conversando com o deputado federal Vladimir Garotinho, eu, Aloysio Abreu Barbosa, e daqui a pouco voltamos. É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Informe do Trabalhador. Os petroleiros continuam em greve.